72,9% de chance de tu assistir esse vídeo até o fim. Eu acredito muito em números, inclusive no futebol. Acho até que hoje em dia eles são essenciais para algumas análises, para identificar alguns panoramas, tomar algumas decisões, entender alguns contextos. Só que os números são muito frios. Para a análise ser completa, a gente precisa esquentar esses números, ou seja, colocar uma interpretação humana que contemple o cenário, o contexto, algumas circunstâncias. Por exemplo, um exemplo bem básico, passes errados. Não sei exatamente como são esses números, tá? Mas vou inventar agora. Maicon acerta 87% dos passes. Douglas acerta 45% dos passes. Se a gente só olhar para esses números sem muito esforço de análise, de interpretação, a gente pode dizer que o Douglas é horrível no passe, que o Maicon é muito melhor e que o Douglas não serve para ser um cara do meio campo ali que distribui a bola. Mas se a gente for analisar esses 45% de acertos do Douglas, a gente pode ver que a maioria deles é pifando alguém, é colocando jogadores em condições perfeitas de fazer gol. Muitos deles, inclusive, viraram gols. E que os outros 55% de erro do Douglas são justamente porque ele enfia umas bolas arriscadas, ele tenta uns passes ousados, uns passes no meio de 3 adversários, umas bolas difíceis. E os 80 e poucos por cento do Maicon pode ser porque ele dá a bola pro lado. Toca a bola 1 metro pro lado, 1 metro pro outro, recua pra zaga, volta, distribui, vira o jogo, o que não é errado, mas é outro tipo de passe. Por isso que eu digo, os números podem ser frios, a gente tem que analisar com maior profundidade. Mas isso é uma obviedade, né? Sobretudo quando se trata de estatísticas dos jogadores, do quanto eles correram, passes errados, finalizações, tudo isso precisa de uma ciência por trás desses números muito mais complexa. Agora, tem uns números do futebol com os quais eu me irrito, que eu acho que não precisa nem de muita ciência por trás, eu acho que eles estão simplesmente errados e ponto. Que é aqueles dos matemáticos, Oswald de Souza e não sei o que, Tristão. Ah, o time tal tem 97% de chance de ser campeão. O outro time tem 84% de chance de ser rebaixado. Chances de Libertadores, chance de não sei o que. Cara, esses números pro futebol eu considero uma bizarrice. É óbvio que eles têm conhecimento matemático e fazem os cálculos baseados na tabela, baseados no quantas rodadas faltam, em vários fatores. Mas o futebol é de uma complexidade ímpar que faz com que eles ignorem muitos e muitos e muitos outros fatores. Por exemplo, o Inter, algumas rodadas atrás, estava com 73% de chance de ser rebaixado. Isso é praticamente um rebaixamento já. Aí ganhou uma, ganhou duas, pronto, caiu para 50 e pouco. Aí já é outro panorama. E não ganhou nenhum jogo assim, uma aberração, sabe? Não ganhou do Real Madrid, não, ganhou um joguinho em casa, um joguinho contra um time mais simples, um joguinho de certa forma previsível que ia ganhar. E aí o número já cai vertiginosamente. Para chegar nesses números, eles não avaliam quem são os adversários que tu vai pegar, tua tabela. Aí olhando para essa tabela teria que ver o momento dos times, as ambições dos times, um tá de férias, outro joga a vida. Tem um cruzamento de dados infinitos por trás disso. Por exemplo, o Inter estava com 73% de chance de ser rebaixado. Contratou o Guardiola. Pro Tristão, eles iam continuar com os mesmos 73%, porque o cálculo dele é só matemático. Ou então, Vitinho se lesiona e não joga mais esse ano. Vamos supor que aconteça isso. Para mim, esse 73% já sobe para 80%. O clima do clube, a crise, a não crise, a torcida apoiando, a torcida pressionando. Esses tempos, inclusive, o Fluminense andou com 1% de chance de escapar do rebaixamento. E escapou. 1% na vida real é nada. 1% de chance de escapar do rebaixamento é rebaixamento, virtualmente rebaixado. Mas o que acontece? Primeiro que eles ignoraram vários fatores, né? Quais eram os adversários do Fluminense, quais eram os adversários dos outros times. Acho que rolou uma troca de comando técnico no Fluminense que também deu outro ânimo pra coisa.
O Fluminense é um time grande. Agora não lembro, mas muito provavelmente brigava com times menores. Na hora que o bicho pega, às vezes a camisa pesa. E para vocês terem uma ideia como 1% é bizarro, há algumas rodadas atrás, o Fluminense tinha, segundo esses mesmos matemáticos, 1% de chance de ser campeão. Até fora do G6 o Fluminense tá. E eu sei disso porque o Twitter do Fluminense brincou com isso. Eles pegaram esse 1% de chance de ser campeão e colocaram um card ali dizendo, ó, 1% a gente sabe como fazer, vamos lá Fluminense, não sei o que. Fizeram uma brincadeira, uma piada em cima disso. Mas então é isso, essas probabilidades aí da tabela de campeão, de não sei o que, é tudo balela, tudo muda radicalmente de um jogo para o outro. Tudo pode acontecer, o futebol é imprevisível além de tudo. Então esqueçam esses números, parem de se emocionar quando eles forem muito atraentes, parem de se desesperar quando eles forem muito horríveis. E é isso, futebol tem muita teoria, muita probabilidade, muita estatística. Tudo isso, se bem usado, bem aplicado e bem interpretado, é legal. Mas na prática, futebol é bola na rede, é quem fizer mais gol ganha. Não tem muito que se basear em 40% para pegar G6, 25% para cair, 10% para ser campeão. Esses números de fato só valem alguma coisa quando as marcas são 100% e 0%. Se alguma coisa tiver 100% de chance de acontecer ali, que está matematicamente irreversível, ou 0% de chance, seja de ser campeão, de pegar G6, de cair, de qualquer coisa, aí sim, aí tu pode ter certeza que não tem volta. Agora qualquer 10%, qualquer 90% dá para desconfiar bastante, e se tiver mais uma ou duas rodadas depois pode mudar bastante. É isso aí, os números não significam grande coisa, e eu acredito que 94% das pessoas não viram esse vídeo até o fim. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. Feito! Valeu!